aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Celso Mazzotti. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de tags, atributos das tags, né? E a questão de ambientes quando nós estamos trabalhando com programação. Bom, o que é uma tag? A tag também é chamada de etiqueta, tá? É o menor elemento que faz com que a estrutura de uma página exista. Ele é delimitado pelo sinal de menor que. Aí vem a tag propriamente dita, que é uma palavra de poder, ela seria, no caso, um comando dentro da linguagem de programação. E aí você utiliza o sinal de maior que. Então a tag ela fica encapsulada dentro do sinal de menor que e o maior que. Em seguida vem o texto, a imagem, aquilo que você necessita. E o fechamento da tag, né? O fechamento da tag você sempre fará utilizando a barra invertida, como você pode ver neste exemplo aí embaixo. Dá uma olhadinha aí com calma e você vai ver que a estrutura, então a gente inicia a tag, aí tem o conteúdo, nesse caso é um texto, mas pode ser qualquer um outro tipo de elemento. Esse texto ele vai ser afetado pelo poder da tag, e aí você tem que fechar a tag, né, utilizando a barra invertida. Ou seja, você repete a tag toda, né, com sinal de menor que, maior que, coloca a tag lá dentro, e você utiliza a barra invertida antes da palavra. Isso faz com que ela se desligue, ela não afeta mais quem vem depois. Tá bom? Para você entender isso daí, funciona assim, olha, deixa eu abrir aqui. Tenho aqui então a estrutura básica de uma página. Olha, o doctype ele vai explicar que se trata um tipo de documento HTML. As tags básicas para que a página exista é HTML. Depois vem o cabeçalho, ele é oculto e os metadados ficam aqui dentro. Um dos metadados que eu estou utilizando aqui é o título da página. Esse título da página, observem que eu vou mostrar a página para vocês, está aqui em cima, olha, HTML tags, tá? Ó, HTML tags. Então, tudo que eu coloco a tag título, fechamento da tag título, o que eu coloco aqui vai aparecer aqui, tá? Na aba do navegador. Fecha o head, tá? E abro o body. Tudo que eu digitar aqui no body agora vai ser o conteúdo da minha página. E eu fecho o HTML. Então veja, eu abro o HTML, fecho o HTML, abro o head, fecho o head, abro o body, fecho o body. É obrigatório essa sequência. Tá certo? Então como é que funciona? Funciona da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a palavra São Paulo, a cidade onde eu vivo, e vou salvar, vou lá no meu navegador, vou apertar a tecla F5 para ele reler o código. Toda vez que eu for na tecla F5, ele faz a releitura. Eu vou aumentar o zoom aqui só para ficar melhor, tá? Tá aqui, ó, do de São Paulo. Agora eu vou alterar. Eu vou pegar aqui, antes de São Paulo, vou colocar uma tag B. O que é a tag B? A tag B vem de bold, ou seja, negrito. Eu vou pegar e vou fechar B. Observe que eu repito, né? Olha lá, eu repito a tag, fica igualzinho ao início, só que eu coloco isso aqui. Isso faz com que ele desligue a tag. E a ação seguinte, por exemplo, vou colocar uma palavra aqui só para vocês verem. Colocar aqui, por exemplo, Campinas, tá? Como eu não quebrei a linha, vai ficar tudo colado, tá? Salvei o meu arquivo e agora eu vou atualizar. Ó, fica tudo colado. Mas observe que o negrito apareceu, olha, ficou em negrito. É o B. Se eu quiser itálico, eu substituo, por exemplo, vou pegar aqui, vou colocar I. E lá na hora de fechar, vou fechar I. Isso aqui vai ficar itálico, tá? Ou seja, então quando lá no nosso slide aparece conteúdo que é afetado pela tag, é isso. Dependendo da tag que eu utilizo, ela afeta o texto ou a imagem e assim por diante,
tá certo? Vamos prosseguir. Algumas tags possuem atributo. O que é um atributo? É uma especificação da tag. Por exemplo, a tag vai trabalhar com um link. Aí eu utilizo um atributo onde eu mostro, eu direciono que quem clicar nesse link, qual página deve abrir. É uma especificidade, é uma especificação, tá? Então, nesse sentido, eu complemento a minha tag utilizando o atributo. O atributo, então, são recursos de complementação, de especificação da tag. Então, você tem aqui, como é que eu uso um atributo? Tem a tag, eu dou um espaço, é obrigatório dar um espaço, você coloca qual atributo que você vai utilizar, sinal de igual, abre aspas, fecha aspas. Caso tenha mais atributo, você dá outro espaço, coloca o segundo atributo, sinal de igual, abre aspas, fecha aspas. Na hora de fechar, você só fecha a tag. Você nunca feche um atributo, porque o atributo ele não tem força de tag. Se você desligar a tag, tudo é desligado simultaneamente. A tag é o mais importante. Então, na hora de desligar. Aqui é o conteúdo afetado pela tag e pelos atributos que foram colocados aqui. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, tá? Nesse momento não é necessário você se preocupar com o atributo, tá bom? Na hora de fechar, utiliza a barra invertida da tag, tá bom? Olha, observem aqui que eu tenho alguns exemplos para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho heading 1, ou seja, é um H1, é título. Tá? É um título de texto. Temos aqui, observa que eu abri H1, tem fechei como H1. Eu tenho P. P é parágrafo, então eu vou trabalhar com parágrafo. Então, esse aqui é um parágrafo de texto, eu vou fechar o parágrafo. Observe que eu tenho A. A vem de anchor, tá? Âncora. É com ele que a gente cria links, tá bom? Observe que eu tenho espaço e uma outra palavra. O que é isso? Isso é um atributo, tá? Isso é um atributo. Aqui eu especifico que quem clicar no link, né, vai para onde? Vai lá para o Google, tá? Vai lá para o Google. Observem, para desligar, eu não preciso colocar aqui na tag, né, de desligamento ou atributo. Não é necessário, você só coloca a tag. Eu abri com A, eu fecho com A e acabou. Todo o restante deixa desligado simultaneamente. Observe essa tag, é a tag IMG. Nós temos aqui a tag IMG que controla imagens, você insere imagens numa página. Observe que eu tenho aqui um atributo que é o SRC, ou Source. Né? Aqui eu dou o endereço de onde a imagem está, né? E espaço, observe que eu tenho um outro atributo aqui, ó. Eu tenho o Alt, ele passa informação do que se trata essa imagem, né? Que imagem é essa? Tá bom? Então, você descreve aqui na parte de dentro, né, o que é ela. A tag IMG não precisa de fechamento. Tem algumas tags que a gente não fecha. E IMG é uma delas, tá? IMG, quebra de linha, uma série de coisas assim, não possui fechamento, tá certo? Não tem fechamento. Deu para sacar, então, o que é uma tag, o fechamento da tag e um atributo? Se você conseguiu entender isso, praticamente você entendeu todo o conteúdo desse vídeo, tá? Vamos prosseguir. É diferente das linguagens de programação, né? Onde a gente precisa ter cuidado com maiúsculo, minúsculo, a gente não pode utilizar, por exemplo, determinados tipos de palavras, uma série de coisas assim. O HTML não é case sensitive. O que é isso? Ele não é sensível ao tipo de fonte, se está em caixa alta ou caixa baixa. Caixa alta é maiúscula, caixa baixa é minúscula. Ele não, para ele não interessa se você fez maiúsculo, minúsculo. Mas devido ao XHTML que foi lançado antes do HTML5, versionamento 5, onde era obrigatório escrevermos todas as tags em minúsculo, ficou profissionalmente, todos os desenvolvedores de interface, ficou meio padronizado que nós vamos usar somente letras minúsculas para as tags e seus atributos, facilitando assim o trabalho quando você pegar, por exemplo, você foi chamado para fazer uma modificação de um site feito por um terceiro. Se você chega lá, provavelmente vai encontrar tudo com letra minúscula,
Então, quando vocês desenvolverem aqui, né, comigo, em sala, né, ou estudarem sozinhos aí em sala, na sua casa, utilize caixa baixa, tá bom? Letras minúsculas, tá certo? Um resumão, né? A tag sempre começa com sinal de menor que e termina com sinal de maior que. A maioria das tags tem abertura e fechamento. Tem algumas que não possuem fechamento, como é o caso de imagem, por exemplo, ou quebra de linha, né? Tags de fechamento tem uma barra, né, antes da tag, que você coloca antes da tag, tá bom? Ou da palavra forte, tá? Daquela palavra que comanda a ação, tá bom? As tags são case insensitive, ou seja, ele não se importa com maiúsculas ou minúsculas, caixa alta ou caixa baixa. Mas por padrão, por convenção, adotou-se as letras minúsculas. Combinado? As tags podem ter atributos, que são informações extras, né, que auxiliam a especificidade e as propriedades de determinado elemento, como, por exemplo, o tamanho dele, tipo de borda que ele vai ter, né, afastamento dele com as margens e por aí vai. Tem muita coisa para a gente ver, tá bom? Vamos ver um pouquinho a respeito de ambiente. Pessoal, o ambiente é onde a coisa existe. Então, por exemplo, pegando uma área da biologia, o ser só é vivente em seu ambiente. Se pegarmos a gente sem nenhum tipo de proteção, nem nada, e formos colocados imediatamente, por exemplo, no planeta Marte, a gente morre. Porque aquele ambiente não é o adequado para a gente conviver, tá? Se a gente pegar um peixe do rio e tirar, ele vai morrer porque ele não respira o ar. Então, as linguagens de programação e tudo mais, eles necessitam do seu próprio ambiente para que ele possa a ação ocorrer de forma adequada. Por exemplo, a linguagem Java precisa do ambiente JDK. Tá? Quando você instala o JDK, que é o Java Development Kit, para executar ele é o ambiente onde executa o Java. Nesse sentido, quando o Tim criou o www.html, ele precisava de um ambiente adequado para que o arquivo pudesse ser lido. Então, ele criou também o navegador, o browser. Tá? Então, quem lê, né, qual é o ambiente adequado para a leitura de um HTML? É o navegador. Tá bem? Essa é a primeira página que foi criada. Ó, essa é a primeira página. Ele está olhando a primeira página criada e está aqui. Ó, essa é a primeira página que foi criada no mundo. Tá? Mas pelo nome do arquivo, né, pela estrutura do arquivo, nós podemos identificar qual é o ambiente que esse arquivo pode ser lido. Então, por exemplo, a estrutura de um arquivo é composta por 3 elementos. O nome do arquivo, um ponto divisor, e a extensão. Então, o ponto divide o nome do arquivo da extensão. Se você observar a extensão, você sabe qual é o ambiente em que ele pode ser lido, ele pode ser executado. Temos aqui alguns exemplos, o prompt.dll. O DLL ele é um arquivo de sistema, digamos, ele entra em atividade no sistema do Windows. Temos também um arquivo aqui com a extensão docx. O doc é um arquivo do Word, então ele é aberto, né? Ele funciona plenamente no Word, no editor Word. O XLS no Excel e o HTML, claro, no navegador. Né? Facinho, não é? Bom, o que nós vimos hoje nessa aula? A estrutura das tags, seus atributos. Aqui as tags, elas são preferencialmente escritas em caixa baixa por padrão. E vimos também conceito de ambiente. Ok? É isso então. Nos encontramos então na próxima aula. Até mais.